Deus abençoe. Vamos estar por aqui. Beleza. Bom, queridos, eu quero compartilhar com vocês uma reflexão sobre, ainda mais os dias em que a gente está vivendo de pandemia, de incertezas e de perigos. Na verdade, a pandemia, ela aflorou em nós essa consciência de perigo, né? Na verdade, todos os dias, mesmo sem pandemia, com pandemia, a gente sempre esteve diante de situações da vida com potencial de morte. A pandemia aflorou esse sentimento, essa percepção, porque agora a gente está vendo um inimigo invisível muito próximo da gente, alcançando pessoas próximas de nós. Alguns de nós até passaram por essa experiência. Então, eu me lembro muito bem das palavras do salmista quando ele disse assim: Olha, ensina-me a contar os meus dias a fim de encontrar sabedoria. O que seria contar esses dias? Contar os meus dias. Viver em um estado de consciência em que tudo o que eu fui, o que eu sou e o que eu hei de ser alcança a sabedoria na minha consciência de hoje. Não viver no piloto automático, como quem vive desordenadamente, apenas reagindo com impulsos à vida. Então, eu quero pensar hoje com vocês sobre o que seria esse alcançar sabedoria, o que seria isso, esse negócio de contar os próprios dias. E eu quero passar principalmente pela experiência na reflexão da importância de se reconciliar com o passado. Guardem isso no coração. Ensina-me a contar os meus dias para alcançar sabedoria. E como é que eu conto os meus dias para encontrar sabedoria? Eu preciso me reconciliar com o meu passado. Eu preciso reconciliar com a minha história. Porque só a partir do momento que eu estiver reconciliado com o meu passado, eu consigo viver bem o meu presente para construir qualquer que seja o futuro. Nós, seres humanos, somos seres do tempo. E como seres do tempo, a gente vive o paradoxo do tempo. O paradoxo do tempo é o seguinte: o passado nada mais é do que o presente que se foi. Nós estamos o tempo inteiro produzindo passados. O Abel acabou de cantar uma canção para a gente, isso já faz parte do passado. O Emerson acabou de fazer uma oração, ela não faz parte do presente mais. Ela é parte do passado. O tempo inteiro produzimos o passado. As primeiras palavras que eu disse no início dessa reflexão já fazem parte do passado. E, paradoxalmente, esse presente que constrói o tempo inteiro o passado, ele também está construindo o futuro, porque ele é uma semente lançada que vai gerar frutos, resultados, condicionamentos futuros. Então, a gente está fabricando o passado e o futuro o tempo todo no tempo que se chama agora. E o passado, ou seja, as nossas decisões, as experiências que a gente viveu lá atrás, elas podem nos aprisionar até hoje e podem nos impedir de viver com sabedoria. Então, se reconciliar com o passado significa necessariamente visitar as coisas do passado que nos aprisionam, que nos condicionam, que interferem nos nossos sentimentos até o dia de hoje. Se o passado não ficou no passado, o passado é presente. Se o passado machuca a gente ainda, é porque não ficou no passado, é porque se tornou, continua sendo presente.
Se o passado ainda nos magoa, ainda nos angustia, nos tira o sono, é porque não é passado, que continua sendo presente. E se reconciliar com o passado implica necessariamente em a gente aprender a deixar o passado para trás. Não vivermos o presente acorrentados ao passado, de tal maneira que aquilo ainda nos oprime, aquilo ainda nos aprisiona, aquilo ainda nos engaiola, aquilo condiciona o nosso olhar para a vida. E eu quero falar sobre algumas coisas que podem ainda estar nos aprisionando. E que talvez a gente viva a nossa vida de forma funcional, a gente funciona muito bem na vida, a gente tem um trabalho, tem uma família, faz coisas, deixa de fazer outras. Mas, em certa medida, por causa de coisas do passado, a gente vive numa roda de hamster. Você é funcional, do ponto de vista prático. Você faz comida, você lava a louça, você trabalha, você ganha o seu dinheiro, você paga as contas. Mas, do ponto de vista psicológico, afetivo, ou até mesmo espiritual, você ainda vive num ciclo sem fim de retorno ao seu passado. E esse passado não te deixa ir para frente. Não te deixa ter liberdade para viver esse momento chamado hoje com liberdade. Nós, do caminho, fomos chamados à liberdade. Embora se usa tão mal essa expressão, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, nós somos entes da liberdade, nós somos chamados para a liberdade. Paulo escreve aos Gálatas dizendo, foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Portanto, não faz sentido nenhum ficar se submetendo àquilo que nos aprisiona o olhar. Não faz sentido. Que boa nova haveria em nós se disséssemos ao mundo que em Jesus as nossas prisões permanecem as mesmas. Que em Jesus a gente vive com as mesmas condicionalidades do passado. Que boa notícia seria essa? Não seriam boas notícias. E o Evangelho é boa notícia porque ele liberta. E antigamente, no meio cristão, se pensava que a libertação que o Evangelho promovia era a libertação do cigarro. Ah, como é que sabe-se que uma pessoa se converteu? Ela fumava e deixou de fumar. Ela bebia bebida alcoólica e deixou agora de beber. Ela assistia novela da Globo, agora ela só assiste novela da Record. Olha a libertação. Olha a libertação. Ela ouvia Marisa Monte, agora ela ouve Aclame ao Senhor diante do trono. Essa era a libertação. Ela falava que droga, essa vida é uma desgraça, e agora ela fala misericórdia, irmão amado. Mudou o linguajar, pronto, libertou-se. Se o Evangelho é para esse tipo de libertação, somos os mais miseráveis de todos. Se o Evangelho liberta nesse nível de superficialidade, miseráveis somos nós. Nós só adquirimos uma nova religião. Nós só vestimos uma capinha nova. Nós só adquirimos uma roupagem externa que não muda, porque você pode mudar o linguajar, mas o seu coração permanece cheio de maldade. Foi o próprio Jesus que ensinou isso quando ele disse, não é o que entra que torna um homem impuro, é o que sai, porque o que sai vem de dentro. E o que quer que o Evangelho promova em nós, ele promove de dentro para fora e não de fora para dentro. O Evangelho não nos convida a vestir uma capa, a mudar o linguajar, a mudar nosso canal de televisão, para depois ver. Quem sabe Deus tenha piedade de nós no final dos tempos. O Evangelho é um convite a uma transformação que acontece de dentro, que vai mudando para o lado de fora, mas primeiro muda a mentalidade, muda o jeito de pensar, ele liberta para o lado de dentro. E uma das libertações que o Evangelho causa já foi citado aqui. As coisas velhas já passaram, tudo novo se fez. Se as coisas velhas já passaram, por que a gente mantém-se presos ao passado? Porque a gente ainda vive condicionado ao passado.
Quando eu falo de coisas do passado que precisam ser resolvidas a partir do Evangelho, primeiro eu falo de situações mal resolvidas mesmo, mal entendidos que nunca foram esclarecidos. Coisas do passado que ainda perturbam até hoje por falta de esclarecimento, por falta de diálogo, por falta de conversa, de humildade. Há pessoas que vivem num estado de angústia por causa de situações mal resolvidas no passado. E qualquer coisa ruim que acontece na vida delas, elas já logo pensam, eu já sei por que está acontecendo essa doença. Elas começam a associar essa situação do presente àquela situação do passado. Elas nunca conseguem ver as situações do momento presente como contingência. Ela sempre atrela a um erro do passado, a uma angústia do passado, a um problema do passado, a uma culpa do passado. Se o passado ainda me causa culpa, de tal maneira que eu associo os males do presente a algo do passado, a uma culpa do passado, então eu estou preso no passado. Isso se parece muito com aquilo, né? As pessoas param de frequentar determinadas comunidades e a próxima coisa que acontece de ruim na vida delas, elas atrelam a isso. Tá vendo? Eu saí da cobertura espiritual do meu antigo pastor. É por isso que eu estou desempregado, é por isso que eu estou passando por esse problema. Porque na cabeça dela ainda tem uma culpa, não tem uma consciência livre, que de fato sabe que o evangelho a alcançou. Ela ainda está presa, ela ainda acha que aquilo que ela tinha, aquele guarda-chuva que ela acha que tinha, ainda faz diferença na vida dela. Ainda mais quando teve um ser humano, um líder religioso que amaldiçoou ela com palavras. E disse, você vai ver, nada vai dar certo na sua vida. Daí acontece o primeiro problema que acontece com a vida de todo mundo. Todo mundo está sujeito a uma doença, a bater o carro, a ter um problema em casa. De repente há essa associação com esse evento, com esse acontecimento. Se a gente não se libertar desse negócio, não tem como contar os nossos dias para encontrar sabedoria. Não tem como viver de forma lúcida se a gente vive ainda com um passado que obscurece o nosso entendimento. A gente precisa se libertar desse negócio. Uma outra coisa que pode nos prender ao passado é a falta de perdão. Situações do passado, traições, seja lá o que aconteceu, que simplesmente se tatuaram no nosso coração porque a gente não perdoa o ofensor. A gente não perdoa quem nos prejudicou. E a gente guarda, a gente engaiola essa ofensa nas nossas memórias de tal maneira que a gente fica preso. Como disse William Shakespeare, a vingança, o ressentimento, o rancor, a mágoa, é um veneno que a gente toma esperando que o outro morra. A gente guarda a raiva de quem nos ofendeu, achando que com isso nós estamos pagando o mal que o outro nos causou. Quando, na verdade, isso apenas prejudica o nosso próprio coração. O outro já está vivendo a vida dele, já até esqueceu que bateu em você, já até esqueceu que fez mal a você. Ele não está vivendo nem com nenhum tipo de angústia em relação a isso, mas você que não perdoou, ainda amarra essa ferida no seu coração, de tal maneira que é uma ferida aberta. De vez em quando a temática vem, uma situação parecida com aquela vivida vem, e quando vem, você chora pelos mesmos problemas de 50 anos atrás. Você traz aquele mar de sentimentos, aquela raiva, aquela angústia, e você chora. E você diz, eu não consigo lidar com esse negócio. É a falta de perdão. A falta de perdão pode ser esse link negativo do passado que nos impede de viver de forma livre no presente. Às vezes é um trauma mal elaborado, é um problema de estupro, é um problema de um acidente, você viu alguém morrer, você viu seu pai trair a sua mãe,
São traumas, são baques, são choques da existência que você não elaborou esse negócio direito. Isso criou dentro de você uma estrutura de pensamento que não sai de lá enquanto você não tratar do problema. Enquanto você não diminuir essa arrogância e dizer, eu preciso de um psicólogo, eu preciso de um olhar clínico, eu preciso conversar com alguém que pode me ajudar em relação a essa temática da minha vida. E você vive numa roda de hamster porque aquilo foi mal elaborado. Então você traz inseguranças daquele tempo. Você traz um monte de desdobramentos, de resultados daquela época. E esse negócio ainda te encarcera no presente. Esse negócio ainda te impede de se expandir, de expandir a própria consciência, de viver de forma livre. Porque você traz consigo esses resquícios do passado. Quando a gente fala de passado, a gente fala dessas pendências que se fixam na alma da gente como culpa, como medo, medo paralisante, medo de encarar a vida. Às vezes você viveu num lar excelente, maravilhoso, cheio de amor e afeto. Mas esse amor e afeto que você teve dentro da sua casa não se traduziu em preparo para a vida. Seu pai e sua mãe te mimaram tanto, mas te mimaram tanto que te inviabilizaram para a vida. Você não consegue se arriscar. Você não consegue dar um passo por causa do medo. Você não consegue assumir a vida com todas as suas consequências. Não consegue assumir sua família. Não consegue decidir pelo casamento. Porque não há em você esse preparo para a existência. São coisas que se fixam na nossa alma como um medo. Que você diz, se eu não estiver debaixo do guarda-chuvinha da minha mãe, do meu pai, eu não dou conta da vida. Você acha que você vai sucumbir. Então, veja, outras coisas do nosso passado que podem prender o nosso presente é quando a gente faz da ignorância, por exemplo, como um dogma. A gente é preguiçoso para pensar, a gente consome as informações como se fossem verdades absolutas, a gente não checa as informações, a gente fica esperando que alguém leia as escrituras para a gente, que alguém interprete as escrituras para a gente fica esperando que alguém ore por nós, que alguém seja de Deus por nós. A gente se acomoda à ignorância, à superficialidade na relação com o Pai, e a gente terceiriza a nossa fé para alguém. Porque é conveniente, porque é gostoso, porque é fácil. Isso prende a gente. Isso engaiola a gente. O pior tipo de aprisionamento é alguém que está aprisionado na reflexão. O cara não pensa com a própria cabeça, é sempre gado, é sempre manipulado, é sempre massa de manobra. É o político que o manobra, é o líder religioso que o manobra, seja quem for. Eu digo até dentro do movimento Caminho da Graça, se o Caio Fábio de Araújo Filho for um dogma para os mentores do Caminho da Graça, ele se tornou um ídolo. Ele se tornou um engaiolamento da consciência. Se Jesus não for, de fato, o único dogma da nossa alma, nós vamos nos submeter a muitos engaiolamentos. A ignorância, quando estabelecida como dogma, nos prende. Daí a gente tem medo de discordar com as pessoas, a gente tem medo de ter opinião própria, a gente tem medo de dizer eu penso um pouco diferente, porque a gente não tem coragem para pensar com a nossa própria cabeça. A gente acha que nós só seremos aceitos se formos 100% concordantes em tudo que o outro diz. Daí inviabilizamos o diálogo, inviabilizamos as ideias diferentes, inviabilizamos aquilo que pode agregar, pode somar, pode nos ajudar a viver de uma maneira muito melhor. Passado pode ser uma prisão para nós,
quando a gente mantém preconceitos que são frutos da ignorância. A gente tem preconceito em relação ao homossexual, em relação a ateu, em relação a espírita, em relação a católico. A gente cria preconceitos, a gente acha que todo mundo desse universo tem o mesmo comportamento, o mesmo pensamento. A gente ignora o fato de que cada ser humano é um universo particular, de que você vai encontrar luzes da graça de Deus em muitos ambientes. Deus consegue alcançar para além dos limites de qualquer tipo de denominação. E aí o nosso preconceito limita Deus ao mundo evangélico, o nosso preconceito limita a Deus às margens da religião. A gente não consegue conceber a ideia de um Deus que se manifesta e se revela a um ser humano, independentemente das vias que nós estamos acostumados. E a gente tenta colocar Deus nessa caixinha de ignorância pequena, pequenada, limitada. Isso pode nos inviabilizar no presente. Isso pode ser uma coisa do passado que a gente cultiva todos os dias. Preconceito atrás de preconceito. E a gente pode também lidar com obsessões, fixações, sequestro relacional do passado. Relações doentias entre filhos e pais, relações doentias entre marido e esposa, um relacionamento abusivo que você continua nele porque você está sequestrada pelo machão que te domina e faz o que quer com você, que destrói sua autoestima, que te humilha todos os dias, mas de alguma forma você volta ainda com o rabinho entre as pernas, se submetendo a esse ciclo de maldade. Relacionamentos doentios entre pai e filho, de posse, em que o filho é possuído pela mãe e a mãe possui o seu filho e o manipula do jeito que ela quer. E daí a esposa reclama do marido: você continua ouvindo em tudo sua mãe. Nós temos uma família para tocar, a gente tem toda essa condição nossa que nós criamos. Vamos juntos construir uma relação linda, harmoniosa, boa. Por que tem que ter pitaco da sua mãe o tempo inteiro? Mas o cordão umbilical não foi cortado e a relação afetiva, ela não tem esse elemento do equilíbrio, da sensatez, do bom senso. Então, a pessoa carrega no seu presente essa relação doentia que o aprisiona. Ele vai até certo ponto, ele não consegue expandir para além daquilo, porque ele está preso a essa corrente do passado. E há outras coisas que eu poderia citar aqui, de exemplos de situações do passado que nos impedem de contar os nossos dias para encontrar sabedoria. Então, eu queria dizer isso para cada um de nós, para a gente refletir juntos, que o Evangelho de Jesus precisa tocar o nosso passado e precisa nos ajudar a deixar o passado para trás de verdade. As ações de Jesus em relação a cada uma das pessoas que o visitavam era, de fato, uma proposta, uma novidade de vida. E não tem novidade de vida, meu amigo, se a gente continua preso no passado. Não tem. A novidade de vida significa um rompimento com aquilo do passado que nos aprisiona. Seja religião, seja dogma religioso, seja ritualística, seja relações obsessivas, o Evangelho vai nos libertando pouco a pouco para a novidade de vida. Esse é o objetivo o tempo inteiro. Mas para que isso aconteça, a primeira coisa que nós temos que fazer é ser sinceros com a gente mesmo. É admitir. Não dá para fingir que não está acontecendo. Não dá para fingir que não é com a gente. A gente tem que colocar na mesa quem nós somos de verdade. E a gente tem que deixar Deus tocar nas áreas que Ele quiser tocar. Do jeito dele.
Ainda que a gente precise tomar remédio para isso, ainda que a gente precise consultar psicólogo, ainda que a gente precise chorar por um tempo, sofrer o último sofrimento por essa causa, a gente precisa passar por esse processo. A gente tem que ter a coragem de deixar Deus pôr remédio na ferida que a gente está abafando o tempo inteiro, escondendo o tempo inteiro. E eu vou dizer isso para vocês na consciência de ser um ser humano que precisa dessa libertação todos os dias. Precisa continuar passando por esse processo todos os dias. Foi o que o Emerson falou no início. Se a gente não se considera como doentes, necessitados da graça de Deus, o evangelho não é mais para nós. Eu não vim chamar aqueles que estão sãos. Eu vim chamar pecadores. O médico veio para os doentes. Se você chegar no nível da sua vida que você não se considera mais como um doente, é porque a sua doença paralisou sua capacidade de perceber sua doença. É porque você está dessensibilizado em relação à sua miséria. E nós temos lá no Apocalipse o exemplo de uma comunidade que se tornou assim. Jesus manda João escrever uma carta para uma determinada comunidade que se achava sã. Eu tenho o que eu preciso. Eu me basto, dizia a comunidade. Jesus disse, olha, vocês estão completamente enganados. Vocês são miseráveis. Vocês são dignos de compaixão. Vocês precisam comprar colírio de mim para ungir os seus olhos, para que vocês possam perceber a condição miserável em que vocês se encontram. Vocês se acham ricos? Vocês são pobres. Vocês precisam comprar o ouro refinado que vem de mim. Vocês acham que vocês têm vestes por causa da seda, do linho fino que vocês colocam sobre os vossos corpos? Eu enxergo nudez em vocês. Vocês precisam comprar de mim roupa branca para cobrir a vergonhosa nudez de vocês. Porque passaram a acreditar que dava para viver de forma autossuficiente, que dava para esconder a sua miserabilidade e viver como se nada tivesse acontecendo. Jesus diz, vocês precisam enxergar a realidade. E daí ele vem com esse choque de consciência. Olha, eu repreendo e disciplino aqueles a quem amo. Eu sei que vocês são miseráveis, dignos de compaixão, pobres, cegos, nus. Mas ouçam o que o Espírito diz às igrejas. Então a gente precisa lidar com o nosso passado. A gente precisa sair desse ciclo vicioso que se instalou em nós. E eu estou falando isso como um ser humano que está no processo. Mais ou menos aos 15 anos de idade, eu fui iniciado na pornografia. Os meus coleguinhas de sala de aula combinaram de ir na casa de uma dos determinados colegas. A gente foi assistir uns filmes pornográficos naquela época. Eu nunca tinha tido uma educação sexual. O máximo que a minha mãe falava naquela época, olha, se transar, use camisinha. Era bem o papo da minha mãe. Não havia nenhum tipo de instrução, de educação emocional, afetiva nesse sentido. Porque possivelmente minha mãe também teve uma relação péssima com a sua mãe. Pelo que ela conta, não tinha como ela oferecer algo que ela não recebeu anteriormente. Esse negócio se transformou num ciclo vicioso para mim. Vivi a experiência de conhecer a minha esposa ainda com a pornografia sendo uma realidade em mim. Isso aos 21 anos de idade. Me casei continuando a lidar com a pornografia. Com 5, 7, 10 anos de casado, ainda lidando com a pornografia. Para dizer o quanto esses processos, esses ciclos viciosos, quando eles se instalam em nós, eles se enraizam, eles vão até a nossa natureza, se a gente deixar. E é parte do nosso processo de libertação ter que lidar com cada uma dessas coisas na fonte. Faz parte ter que expor a nossa ferida para comunidades confiáveis.
Faz parte do processo que as nossas reuniões do Caminho da Graça não sejam reuniões de gente santa, de gente perfeita, que não lidam com problemas reais. E eu não falo dessas coisas com orgulho, eu falo disso porque é necessário eu expor essas coisas. Porque eu preciso ser tratado disso todos os dias eu tenho que vencer esse leão, porque isso faz parte de uma das coisas do meu passado que ainda me apavoram. Estando sozinho em casa, com internet, sem a presença de outras pessoas, isso é ainda uma tentação com a qual eu tenho que lidar todos os dias. Todos os dias eu tenho que domesticar, eu tenho que matar a minha carne, todos os dias eu tenho que enfrentar esse leão e dizer não, dizer eu sei que está fácil, mas não, eu sei que eu estou com vontade, mas não. Todos os dias é um processo que a gente tem que lidar com muita humildade para a gente poder vencer esse negócio. E cada um de nós tem os nossos espinhos na carne. Se não é a pornografia, é a ansiedade. Se não é a ansiedade, é o vício por dormir, é o vício por falar mal dos outros, é o vício da inveja. Se não é a inveja, é o apego demasiado ao dinheiro. Se não é o apego demasiado ao dinheiro, são outras coisas. Mas cada um de nós precisamos lidar com o nosso passado, que possui ainda desdobramentos no nosso presente, nos limitam a ir além, a enxergar além, a caminhar além, que ainda fica nos puxando para o nosso passado, ainda fica nos limitando na caminhada e nos impedindo de sermos livres como fomos chamados a ser livres. Eu quero encerrar minha fala dizendo que, ao longo de toda a minha história, eu precisei lidar com o meu passado. Eu precisei lidar com coisas do meu passado que me aprisionavam. Quando eu saí dessa primeira denominação em que eu era pastor, eu pensava que as pessoas que faziam parte dessa denominação eram minhas amigas. Quando eu saí dessa denominação, imediatamente eu não tive mais nenhum amigo. Todos os que gostavam de mim passaram a falar mal de mim. Isso foi um choque para mim. Eu precisei passar por um tempo para perdoá-los, para liberá-los, para dizer está tudo bem entre eu e eles. Para dizer como Jesus, Senhor, perdoa-os porque eles não sabem o que eles estão fazendo. Eles não têm consciência de que aquilo que eles estão falando é injusto, de que a sentença que estão proclamando ao meu respeito não condiz com a realidade. Mas isso foi um processo que levou um ano de depressão para poder ter que lidar com esse sentimento de rejeição. Teve um momento na minha vida em que eu tive que sentar com os meus pais e dizer, pai, mãe, perdoa-me. Porque enquanto eu era pastor daquela denominação, eu era um chato. Eu era um religioso fanático. Eu preferia estar em todos os eventos da minha religião do que estar com vocês no final de semana jogando papo fora, aproveitando a presença de vocês. Me perdoem, eu precisei lidar com o meu passado. Eu precisei chegar para eles e dizer, me perdoem, porque eu era um religioso fanático. Jesus não me chamou a ser como eu era no passado. Eu precisei pedir perdão à minha esposa pelo mal que eu fiz a ela. Como pastor, eu obrigava ela a estar em eventos, eu fazia com que ela se sentisse mal se não estivesse em um culto. Afinal de contas, ela é mulher do pastor. Quanto mal eu fiz a minha esposa. Eu precisei chegar para ela e dizer, me perdoe, porque eu fui um carrasco para você, eu fui um diabo para você. E até hoje ela lida com marcas desse passado, que começou lá no passado dela, antes de me conhecer como filha de pastor. E depois se transferiu sendo mulher de pastor. E agora, numa nova consciência, ela precisa se descobrir quem ela é. Porque ela sempre foi a filha do pastor e a mulher do pastor. Mas quem é a Talita?
como indivíduo em Deus, diante de Deus. Ela perdeu a própria identidade no processo. Mas ela está precisando revisitar o seu passado hoje, para poder arrancar, pouco a pouco, essas marcas do passado e poder viver de forma livre. Eu estou me citando aqui, estou citando a minha esposa, estou citando coisas do passado, mas o que eu quero convidar cada um de vocês é olhar para o próprio passado. E olhar para trás com honestidade. O que é que ainda te perturba? No bannerzinho que vocês me mandaram para eu anunciar para as pessoas ao meu redor que eu estaria aqui hoje, estava escrito lá, se você é perfeito, esse evento não é para pessoas perfeitas, ou algo do tipo. Precisa ser realidade. Os nossos encontros de domingo às 18 horas precisam ser encontros de gente humana, de gente que admite suas falhas. Nós não podemos mais participar de um teatrozinho gospel mais. Nossas comunidades têm que ser para valer. Nossas comunidades têm que ser ambientes terapêuticos, hospitais ambulantes, para tratamento de feridas que estão abertas. Já foi-se o tema do teatro gospel. Já foi-se o tempo do brincar de ser crente, de achar que Deus se agrada de musiquinha que a gente toca e canta, de ofertazinha que a gente põe no gasofilácio. Deus gosta de gente sincera, de gente transparente, gente que não tem medo de ser o que se é. Deus não está procurando performance. Deus não está procurando gente que prega bem. Deus está procurando gente que queira, de fato, ser do caminho, que é Jesus, de peito aberto. Pode ser uma prostituta, pode ser um samaritano, pode ser quem for. Se há sinceridade, Jesus simplesmente diz: vem e me siga. Vem e me siga. Por isso, se o meu olho me faz pecar, preciso cortar isso. É melhor eu entrar na vida sem essa visualização do que tendo todas as possibilidades de visualização, ter o meu corpo lançado no inferno. Palavras de Jesus. É melhor perdoar. Perdoar doendo. Perdoar de verdade como decisão e não como sentimento. Eu perdoo o meu antigo pastor. Eu perdoo a minha perseguição. Eu perdoo aquele mal que fulano de tal me fez. É melhor perdoar doendo do que manter esse rancor no coração e viver completamente amarrado a isso. Jesus disse: se vocês perdoarem uns aos outros as vossas dívidas, o Pai que está no céu vai perdoar. Se vocês não perdoarem, não espere perdão do Pai dos céus. Se o teu irmão tem algo contra ti, vai lá, resolve esse negócio. Depois sim, você pega a sua oferta e traz. Mas primeiro vai lá e resolve. Palavras de Jesus. Lida com o seu passado. Lida com o seu irmão. Lida com o seu irmão. É melhor você ir lá, chorar com ele, se humilhar, pedir perdão, liberar perdão, do que você fingir que nada está acontecendo. O Pai do céu não gosta de fingimentos, de faz de conta. Esse negócio não tem a ver com o Evangelho de Jesus. Admita. Lide com o problema logo. Vai esperar o quê? Pegar um vírus desse para criar algum tipo de arrependimento e dizer: Senhor, olha, eu devia ter feito? Você vai esperar o quê? Os filhos se casarem? O que você está esperando? Qual é o motivo do seu protelamento, do seu adiamento, para lidar com aquilo que precisa ser lidado? Eu não quero chegar no final da minha vida e olhar para trás e dizer: caramba, eu acumulei uma série de pendências
que me condicionaram a vida inteira. Eu podia ter sido muito mais feliz, eu poderia ter sido muito mais livre, eu poderia ter expandido muito mais a minha consciência no Evangelho, mas eu preferi o caminho da picuinha, eu preferi o caminho do não perdão. Eu não quero chegar no final da minha vida e olhar para trás e conviver com esses arrependimentos que de mais nada valem. Portanto, se temos oportunidade hoje de fazer isso, façamos. Esse é o meu clamor a Deus hoje, que o nosso coração ganhe força e energia para lidar com aquilo que nos trava, com aquilo que nos impede, com o muro que a gente construiu e fingiu que nem existe, e que impede de vivermos de forma livre, mas ainda machucados, ainda tão destroçados para o lado de dentro. Então, antes de eu pedir para o meu amigo Abel cantar mais uma canção para a gente, eu quero convidar vocês a cantarem uma canção comigo que eu acho que pode refletir muito bem o que a gente está falando hoje, e depois eu quero orar com vocês antes do Abel cantar. Eu vou colocar aqui no chat a letra da música, e depois a gente ora. Quem espera que a vida seja feita de ilusão, pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado para mais tarde não sofrer. É preciso saber viver. Toda pedra no caminho você pode retirar. Numa flor que tem espinhos você pode se arranhar. Se o bem e o mal existem, você pode escolher. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. Saber viver. Quem espera que a vida seja feita de ilusão, pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado para mais tarde não sofrer. É preciso saber viver. Toda pedra no caminho você pode retirar. Uma flor que tem espinhos você pode se arranhar. Se o bem e o mal existem, você pode escolher. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. Saber viver. Pai, nós estamos aqui diante do Senhor, diante do Evangelho de Jesus, expondo os nossos corações a Ti com toda a honestidade que esse momento pede, que esse momento requer de cada um de nós. Dá-nos graça, Senhor, para contar os nossos dias de tal forma a alcançar misericórdia, sabedoria, entendimento. Nós precisamos, Senhor, retirar as pedras do nosso caminho. Se estamos no caminho da graça, nós estamos lidando com as pedras do nosso caminho. Porque nós não estamos parados, nós estamos em movimento.
E em movimento, a gente precisa lidar com os buracos, precisamos lidar com as marcas da vida, precisamos lidar com tudo aquilo que trazemos na nossa bagagem existencial, que é o nosso passado. Dá-nos graça para lidarmos com todas essas coisas. Tira-nos a arrogância de quem acha que vai ser diminuído ao confessar a sua fraqueza. Livra-nos dessa arrogância religiosa em que a gente precisa ficar performando de uma forma ou de outra para que a gente seja aceito, para que a gente seja digno de respeito. Tira de nós essas bobagens, esses padrões criados na nossa cabeça e dá-nos humildade, dá-nos graça e misericórdia para lidarmos com toda a nossa condição, com toda a nossa condição de miserabilidade, Senhor. Eu oro assim, em nome de Jesus, dá-nos essa sabedoria para sabermos viver, em nome de Jesus, e que cada encontro, cada ajuntamento solene, seja a oportunidade que temos no dia que se chama hoje, para crescermos, para amadurecermos, para sermos sinceros, para vivermos em amor, para que o vínculo que de fato nos alcança seja um vínculo de amor e não de faz de conta. Em nome de Jesus, essa é a minha oração, Senhor, nessa noite, em nome de Jesus. É preciso saber viver, é preciso saber viver, é preciso saber viver, é preciso saber viver, saber viver. Amém. Amém, queridos.